e buscou, nesses jovens, ajudar que eles olhassem o negócio agro na maneira profissional, evidentemente, sem perder toda a beleza de uma empresa familiar que passa de geração por geração. Também nessa live de hoje, nessa conversa, nesse bate-papo, né, seu Jorge? Nesse bate-papo, a gente está aqui os nossos clientes que nós chamamos de Clube 100. Clube 100 são os principais que a AgroCem e a Agroferrari tem em termos de fidelidade, participação e reciprocidade. E nós convidamos esse grupo também para se juntar a nós, porque quando a gente olha e percebe a importância que é uma sucessão, né, uma continuidade, e como o seu Jorge vai falar agora aqui, baseado num livro que ele escreveu chamado Caminhos e Legados, que traz toda a verdade de um processo que não é só as coisas bonitas, mas a verdade com as dificuldades, os caminhos, as pontes, né? Isso para nós foi muito importante partilhar esse momento com os nossos principais clientes, né? E por isso eles estão aqui. E junto com o nosso, Jorge, é uma deferência muito boa, além do Fernando, que eu vou passar a palavra para ele agora, nós estamos com os outros acionistas, todos da AgroCem e da Agroferrari aqui presentes, o que mostra que os fundadores estão totalmente participando e preocupados em trazer para os nossos clientes e para os nossos jovens esse importante tema. E, além disso, eu já estou vendo aqui, pelo menos 2 diretores do Fundo Aqua, que é o fundo hoje, que é o acionista majoritário da Agroferrari, também dando a visão do executivo nesse processo. Então, é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui hoje. Eu queria passar a palavra para o Fernando. Algumas coisas importantes, tá, gente? Nós vamos deixar no mudo os microfones nesse momento para o seu Jorge poder, o Fernando e o seu Jorge poder fazer as explanações. A gente vai ter todas as perguntas que vocês queiram fazer no decorrer da conversa, podem ser enviadas no chat, mas vocês veem que até isso é diferente. Não é um Zoom que ninguém conversa e ninguém fala. É tão aberto que todo mundo pode falar. Então, nós vamos deixar um pedaço importante para a gente trocar experiências, para a gente conversar. E, ao final, a gente vai ter chance de olhar esse projeto que o seu Jorge lidera e poder ajudar nesse grande movimento de levar educação, formação e sucessão às pessoas aí no Brasil todo. Tá bom? Então, o papel nosso muito vai ser ajudar e conduzir para ter toda essa fluência nessa nossa conversa. Então, vou passar para o Fernando para fazer os agradecimentos em nome dos fundadores, né, Fernando? E dizer um pouquinho desse trabalho social que o seu Jorge faz. Muito obrigado. Obrigado, Gajardoni. Eu quero aqui, de público, né, dar boa noite a todos que estão participando, agradecer aqueles que atenderam esse convite. Tenho certeza que vai ser um tempo muito bom e edificante para todos nós. Né? Em especial, agradecer ao seu Jorge Nishimura. Né? É uma honra, um prazer ter você aqui com a gente. Né? Eu sei que a agenda de vocês é bastante concorrida e você, junto com o Paulo, né? Agradecer ao Paulo que intermediou isso, Paulo Maximiano, né? Teve enfim, a graciosidade de nos atender nesse convite. Somos muito gratos por isso. Né? Eu quero apresentar a pessoa do Jorge. Todo mundo conhece ele como um empresário, né? De uma empresa, uma das maiores empresas familiares do Brasil, que é o Grupo Jacto, totalmente ligado ao nosso ramo, que é a agricultura. Né? Acho que todo mundo aí conhece o produto Jacto. O Jorge é o filho do fundador, né? Do seu Seiji Nishimura, e foi presidente do conselho de administração desse grupo durante 20 anos. Né? Então, uma pessoa que tem muita autoridade do ponto de vista empresarial para tratar desse tema, sucessão familiar. Né? Teve um testemunho de vida deles, dessa sucessão que foi, né, até passou pelas redes sociais do Brasil inteiro, né? Todo mundo ficou muito comovido e afim, tocado pela forma como foi feito isso, né? E é isso que a gente quer aprender. Eu quero também lembrar e realçar, né, quando a gente fala de sucessão familiar, o tema remete à família. O Jorge, juntamente com a esposa dele, a Márcia Nishimura, eles têm uma organização sem fins lucrativos há mais de 25 anos, do qual ele é fundador e presidente, né, que é uma organização voltada para a defesa da instituição família. Né? Então, ela tem um alcance nacional hoje. Eu não tenho dúvida de dizer que ela é a maior organização do Brasil nesse tema hoje, né? Onde ele é dedicado a treinar, a dar cursos,
a dar palestras de todos os temas que envolvem a família em defesa e dessa instituição que todos nós prezamos, né? Então, Jorge, o nome dessa organização chama-se Universidade da Família. O Paulo Maximiano é um dos diretores, né? Eu e minha esposa Cíntia já fomos agraciados em receber esses cursos. Meu filho Matheus aqui também já participou, né? Já fomos muito edificados nele. E hoje temos, né, o privilégio de poder estar servindo. Então, a gente tem o testemunho aí, né, de saber o quão importante tem sido o trabalho de vocês, um trabalho voluntário em prol de uma causa tão nobre, né, e que tem feito diferença na vida de muitas pessoas. A minha família aqui tem um testemunho e eu não... Acho que você não tem ideia do quão milhares de pessoas o trabalho de vocês já tem alcançado e ajudado, viu, Jorge? Então, vou passar a palavra aí para você e, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo seu, viu? Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. A minha alegria é múltipla durante essa noite. Primeiro, porque estou falando com o pessoal do agro, né? Esses são os valentes da nossa nação hoje, fazendo tanta diferença para o nosso Brasil. Também muito feliz também de poder abordar sobre o tema em que eu me dediquei basicamente por mais de 20 anos, que é a temática empresa familiar, e posteriormente governança e depois também sobre sucessão. Não é? São temas extremamente complexos, não é? Não sei se todos vocês sabem, né? Mas existem certos ditados que correm pelo mundo afora, né? Um ditado parecido como esse, assim, pai rico, filho nobre e neto pobre, né? Esse é um ditado, pai rico, filho nobre, neto pobre. Esse é um ditado presente no mundo todo, não é? Lá no Japão fala que a pessoa está com o pé no barro, aí ele sobe no tamanco, né? E depois volta para o barro outra vez, e cada lugar tem ditados muito semelhantes. Os holandeses também têm ditados semelhantes a esse. Isso mostra, de certa forma, que o ciclo da empresa familiar, quando não trabalhado, ele tem esse ciclo de começar e terminar mal, não é? É um desafio. Fala, qual é o grande desafio da empresa familiar? Eu diria assim, o grande desafio da empresa familiar é sobrevivência, conseguir atravessar as gerações, né? E eu fico sempre pensando que é uma grande pena quando alguém começa um empreendimento, não é? E depois, por uma razão qualquer, aquele empreendimento fracassa, não é? E a razão principal, não sei se vocês sabem disso, né? Mas por que os empreendimentos fracassam, não é? Muitas vezes a gente pode olhar, não, é economia, é o governo, é tributo, essas coisas, mas nada disso é tão relevante quanto um assunto que realmente assusta a gente, mas o problema que leva a maior parte do fracasso das empresas familiares, pelo menos 2/3 dos fracassos é por causa dessa razão, que é conflito familiar não resolvido. Conflito é comum, não é? Conflito é existente, mas não saber lidar com o conflito leva muitos empreendimentos à descontinuidade, ao fracasso, né? Por isso que menos de 10% das empresas no mundo todo, não é só no Brasil, não consegue chegar até a terceira geração. Ela é 90%. É a maior parte das empresas que começam, com muito empreendedorismo, com muita dedicação, muito sofrimento e trabalho, de repente fracassa porque não sabemos lidar com um negócio chamado conflito familiar. E aí eu vou contar a história da gente, porque nós somos uma empresa diferente das outras, não é? A gente costuma dizer que em empresa familiar parece que a única coisa que muda é o endereço, o resto da história é muito parecido, não é? Mas existem um grupo de empresas que conseguiram sucesso, e a Jato é uma dessas empresas, né, que conseguiu atravessar as crises e chegar onde nós chegamos, não é? Mas infelizmente 90% das empresas acabam naufragando, né, por não saber lidar com esses problemas, né? E os problemas são comuns, são difíceis, não é? Mas possíveis de se resolver. Deixa eu contar um pouquinho a história, um pouquinho de onde começou o Grupo Jato, a Jato, né?
O meu pai, no final da década de 20, 29, no ano 30, o Japão vivia uma crise terrível, assim como o mundo inteiro vivia, né? A crise da Grande Depressão. E o meu pai era um jovem que estava querendo trabalhar, mas não tinha oportunidade de trabalho no Japão. A crise era muito grande, não é? Então, foi assim que o meu pai decidiu, então, vir através de uma organização chamada Rikokai Foundation, uma organização cristã, que preparava japoneses jovens pobres, né, para a imigração. E o meu pai, então, ele embarcou numa aventura como essa, né, e saiu do Japão sozinho, com 21 anos de idade, com a sua pequena mala, né? Ele veio com $100 no bolso, era tudo que o dinheiro tinha. E esses $100, na realidade, pensando se era muito dinheiro, não era muito dinheiro, era pouco dinheiro. Acho que uma viagem de retorno ao Japão custaria $2.000, né? Então, $100 naquela época já não era muita coisa. Então, ele veio do Japão com um pouco seus pertences, $100 no bolso, uma Bíblia, não é? Porque essa organização era uma organização cristã, e o sonho de vir trabalhar no Brasil, ganhar algum dinheiro e poder retornar ao Japão, né? Esse era o projeto inicial dele, né? E veio e trabalhou como boia fria no cafezal, assim como quase todos os imigrantes. Depois ele foi para o Rio de Janeiro, né? Um jovem foi atraído pela beleza do Rio de Janeiro, foi lá trabalhar de caseiro, numa propriedade de portugueses. E, por fim, ele veio parar aqui em Pompeia, né? Saiu de São Paulo, porque a vida em São Paulo também não estava muito fácil, e ele tinha acabado de casar, né? E a minha irmã tinha nascido, e a vida não estava fácil ainda, né? Depois de tantos anos, ele tomou o trem no Estação da Luz, lá em São Paulo, subiu no trem e veio parar em Pompeia, né? E a pergunta que muitas pessoas fazem é: por que a Jato está em Pompeia, numa cidade pequena? E a razão era muito simples, porque meu pai disse ao bilheteiro que ele queria ir bem distante, o mais longe possível. E Pompeia era o fim da estrada de ferro. Então, aqui desceu meu pai, porque era o lugar mais distante que ele poderia ir com o trem, não é? E desceu em Pompeia e se estabeleceu em Pompeia. Por 10 anos, meu pai trabalhou como mecânico. Ele colocou uma tabuleta, conserta-se tudo, e ele, então, tentava consertar as coisas que apareciam, né? É interessante que Pompeia, nessa ocasião, era a nova fronteira no Brasil, nova fronteira agrícola, vamos dizer, no Brasil, não é? Hoje é Piauí, Maranhão, não é? Mas naquele tempo, que nós estamos falando de 1939, por aí, Pompeia, na realidade, era a nova fronteira agrícola. O pessoal vinha, desmatava, né, tal, e começava a plantar. E Pompeia passou a ser um centro produtor de algodão, né? Possivelmente vocês não vão encontrar isso nos registros históricos, né? Mas dizem que Pompeia foi o maior produtor de algodão do Brasil naquela época, né? Mas era pequena produção, era tudo manual, né? Cada um fazia na base, e quem trabalha com algodão sabe quanto é difícil, né, a produção de algodão. Aqui em Pompeia, se é uma cidade pequena, se não me engano, nós tínhamos mais de 7 multinacionais que foram estabelecidos aqui simplesmente para comprar algodão e mandar para fora, né? Então, Pompeia... E nesse ambiente foi positivo, porque o meu pai, trabalhando na área de conserto, havia atividades, muita atividade de conserto de máquinas, de caminhões, né? Não tinha estrada, essas coisas todas. E então, meu pai encontrou um ambiente bem favorável, né? Até que, em 1947, por aí, 48, um vendedor da Bayer passou lá na oficina dele, sabendo que meu pai consertava máquinas agrícolas, a polvilhadeira, né? Muitos de vocês devem conhecer que é polvilhadeira, mas antigamente os inseticidas eram em pó, né? Então você polvilhava o inseticida, né? Especialmente para algodão e café. Era um produto que existia. Antigamente nem máquina tinha, né? Tem muita gente que aplicava os inseticidas manualmente, colocava isso num saco, né? Ia sacudindo o veneno em cima da planta, né? Para fazer a aplicação, né? Esse era o Brasil, né? Brasil de 1940, 49, 50, né? Esse era o Brasil.
E aí surgiu aí as máquinas polvilhadeiras que eram importadas dos Estados Unidos, da Europa. Eram máquinas boas, mas quebravam, né? E não havia peças de reposição. Até que, então, esse vendedor dessa multinacional fez uma provocação ao meu pai. Falou: senhor Nishimura, por que o senhor não faz uma máquina? Meu pai falou para ele: olha, eu sou um mecânico, eu não sou uma empresa, não sou uma indústria, não é? Como é que eu vou fazer uma máquina, não é? Mas aí o senso empreendedor do meu pai, ele é um cara extremamente empreendedor, não é? Foi a vida inteira. Falou: por que não, por que não? E a partir de uma lata de querosene, os mecanismos, ele fez a primeira polvilhadeira dele, né? E saía a vender pelas fazendas ao redor. Uma coisa interessante em tudo isso é que as pessoas que compravam a máquina, né, da Jato, né, que meu pai vendia, meu pai produzia durante a semana e saía fim de semana vendendo nas propriedades, né? As pessoas diziam assim: a máquina do japonês não é muito bom não, mas toda vez que quebra, a gente leva para ele e ele conserta. Então, as pessoas tinham a máquina, né? Ele tinha uma assistência técnica, né? Uma garantia do produto, e assim, então, ele foi ganhando credibilidade, né, diante dos clientes, e assim nasceu a Jato em 1948. Né? Esse foi a razão do nascimento da Jato. A Jato, na realidade, o nome Jato, né, vem de uma combinação de coisas, né? Nesse período de 48, começavam a cruzar os céus do mundo todo os aviões a jato, né? E quem lembra, deixava aquele rastro, né, de vapor, ficava marcado nos céus, né, aquele rastro de vapor. A polvilhadeira, quando você polvilhava, ela deixava assim um rabo de inseticida, né? De semelhança com o rabo do avião a jato, né? Então o nome jato surgiu daí pela semelhança do rabo, né? E pela tecnologia, né? O nome jato vem dessa origem. Então assim surgiu, e meu pai batalhou muito. Meu pai foi um homem que trabalhou demais e foi construindo a empresa passo a passo, né? Ele tocou a empresa por 30 anos, 31 anos ele esteve à frente da empresa, trabalhou muito mesmo, e aí em 79 ele fez a transição da empresa para o meu irmão, né? O meu irmão Giro. Então, essa foi a história da primeira geração. Meu pai saiu no auge, não é, da sua... vou dizer, como empresário, né, como executivo, ele estava no auge em 1979, né? Ele ainda estava com muito gás, né? E muita capacidade mental, física, mas algo interessante ele fez, por uma razão ou outra, ele achou que era tempo de fazer a transição e fez a transição, então, para o filho que estava mais presente com ele, né? Então, o meu irmão Giro assumiu a empresa. A fase do meu pai, a empresa era quase que uma grande oficina, né? Era uma oficina com mais de mil empregados. Você imagina uma oficina com mais de 1.000 empregados, era uma coisa doida. Então, quando o Giro assumiu, começou a fase de estruturação, né? Estruturar diretoria, que não tinha, organizar a empresa, não é? O meu irmão lembra que quando ele começou a trabalhar, nós sequer tínhamos custo, não sabíamos fazer levantamento de custo, né? Então, o custeamento da empresa antigamente era muito curioso, né? Pega a matéria-prima e multiplica por 3 e é o preço de venda, né? Então, foi assim que correu por muito tempo, né? Mas aí chegou uma hora que precisamos organizar tudo isso, e a empresa, então, entrou começou a se estruturar, começou a trabalhar a gestão da organização, a administração, né? E foi muito bem. A Jato, em 1982, implantou o sistema japonês de produção, o sistema Toyota, ou chamado Lean, hoje também, né? Em 82, a Jato foi a primeira empresa brasileira, tirando as empresas multinacionais japonesas que estavam aqui, a Jato foi a primeira empresa que implantou o sistema japonês no Brasil. Um marco muito interessante, não é? Eu lembro que nessa época vinham empresas do Brasil inteiro conhecer o sistema aqui em Pompeia, né? Porque a gente tinha
implantado o sistema japonês aqui na nossa organização. E foi caminhando, nós estávamos indo muito bem nos anos 80, né? Só que, a partir de 86, nós passamos a ter uma crise no Brasil, né? Que alguns mais velhos vão se lembrar do que significa isso, né? O Brasil entrou no período hiperinflacionário, né? Começamos a ter inflação de 500%, 1.000%, 2.000%, né? Você imagina como você poderia liderar uma empresa, não é? Com 2.000% ou mais, né? Por ano? Como é que a gente faz a gestão de uma empresa com inflação, com esse nível de inflação, não é? E isso tudo levou o Brasil a um período muito ruim. Agricultores quebraram, as empresas quebraram, não é? Muitas empresas desapareceram nesse período e nós, da Jato, estávamos sofrendo muito. Nós safamos, vamos dizer, de não quebrar esse período, porque a Jato tinha decidido, em 1982, também sair das dívidas, né? Então, nós decidimos que não queríamos mais ficar dependentes de bancos, né? Então, aí nós decidimos, então, trabalhar e reduzir as dívidas ao longo do tempo, e foi isso que salvou a gente, porque se tivesse com dívida, a gente não teria suportado, né? Então, desde então, um dos valores da Jato é evitar dívidas, né? Nós tentamos evitar, dentro do nosso setor industrial, isso é uma coisa muito importante, né, para a gente poder atravessar as crises, né? Mas o problema dessa crise é que ela trouxe uma outra crise. E a outra crise foi o medo, né? O medo de que a empresa fosse quebrar. Meu pai já tinha saído da empresa, e quando ele percebeu que a gente poderia perder a empresa por causa dessa crise, não é? E a crise não foi brincadeira, foi coisa realmente muito pesada, o medo fez o meu pai tomar alguma decisão que ele já estava fora, mas ele se sentiu assim, na obrigação de fazer uma intervenção na empresa, não é, de uma forma inesperada, não é? Então, em 1992, ele um dia chamou os filhos, né, que são sócios da empresa, e ele chamou uma reunião de conselho, não é? Reunião que nós nunca tínhamos feito antes, reunião de conselho, e também ele fez uma outra proposta também que nunca tinha acontecido antes, que era a eleição do novo presidente, do presidente da empresa. Então, fomos lá, né, sem saber o que era exatamente, e foi realizada essa eleição, e o meu irmão, que era o presidente, e eu era o diretor industrial nessa época. Durante essa reunião aconteceu, e foi chamado a eleição, né? Valeu, obrigado. Bom trabalho. E durante essa eleição, então, o meu irmão perdeu a cabeça e eu também, né? Então, de repente, nós fomos destituídos, demitidos, né? Pelo pai, liderança do pai, com o endosso dos irmãos. Esse foi um momento mais marcante da nossa história. Foi muito difícil. Você sabe que quando a gente vamos dizer, demitido pelo próprio pai e com o endosso dos irmãos, isso é uma dor profunda. Isso mexe com o profundo da nossa alma, né? Nós ficamos muito feridos com esse momento, primeiro porque não se foi discutido nada a respeito de eleição, todos esses assuntos foi a primeira vez que apareceu e foi assim um fato assim vapt-vupt, não é? Mas e isso, tanto o meu irmão quanto eu ficamos profundamente machucados com tudo isso, mas a gente ficou ainda mais machucado, mais triste ainda, de saber que tudo aquilo que aconteceu naquela reunião já estava previamente decidido, já tinha sido armado, todo o circo foi armado, né? Vamos dizer assim, todo o circo foi armado para que aquilo acontecesse, né? E, de repente, então, nós sentimos que puxaram o tapete da gente. E isso, o meu irmão ficou muito machucado, eu, e o pior de tudo, não é?
é que a gente vai descobrindo aos pedaços de como que essas coisas foram armadas e articuladas. Não é? A empregada da minha cunhada, né? Um dia chegou para o Giro, que era o presidente da empresa, e disse: é verdade que você vai sair da Jato? E o Giro falou: o que é isso? Rádio peão, não sei o quê, né? Isso alguns dias antes dessa reunião. E aí essa reunião aconteceu e de fato, muita gente da cidade já sabia o que ia acontecer. Só que eu e o Giro, que estávamos na empresa, né? Nós não sabíamos de nada. E isso machucou ainda mais, né? Porque a gente percebeu toda essa armação. Isso machucou tão profundamente que a gente chorava por 2 anos. Foi tão profundo essa dor que por 2 anos nós ficamos chorando pelos cantos, né? E aquilo... normalmente a gente não é muito chorão, não, né? Mas isso aí machucou tão profundamente que a gente chorava. Toda vez que a gente lembrava desse fato, a gente chorava. E foi um momento muito perigoso da nossa empresa, porque foi nesse momento que poderia ter implodido a empresa. Eu acho que tinha todos os ingredientes para implodir essa empresa naquele momento, não é? E, de fato, nós conseguimos dar a volta por cima disso, não é? E aí eu vou explicar algumas coisas que foi relevante para a gente ter vencido uma crise como essa. Poucas empresas que passam por uma tragédia como essa, vamos dizer assim, né? Principalmente quando a gente sente que a gente foi vítima de uma puxada de tapete, não é? Ela consegue se recompor, basicamente, não é? Mas nós conseguimos, né? A primeira coisa que foi muito importante é que tanto eu quanto o meu irmão, nós estávamos envolvidos com o trabalho da igreja e a gente ajudava muitos casais, né? A gente dá curso para casais. E uma das lições que a gente ensinava para os casais era a lição do perdão, não é? Então, a gente ensinava como os casais, né, restauravam seus relacionamentos, mesmo quando havia alguma coisa muito, muito ruim acontecendo na relação com o casal, né? Então, nós aprendemos o princípio do perdão. Perdoar as coisas que alguém fez, né? Perdoar significa você não deixar aquela pessoa, né, que te ofendeu, te machucou de alguma forma, não deixar ele em dívida, né? Em dívida significa que ele um dia vai ter que pagar o que ele fez, né? Perdoar é dizer, olha, as pessoas, ele fez isso, foi muito ruim, me machucou muito, né? Mas ele não tem mais dívida. Perdoar não ter mais dívida. É como se fosse um cheque, não é? Que a pessoa emitiu e aí você vai tentar descontar o cheque, né? E o cheque volta, você vai outra vez e o cheque volta, não é? E aí chega uma hora que você chega e decide perdoar a pessoa. Você pega o cheque e rasga o cheque e diz, agora daqui para frente eu não tenho mais nada para cobrar, porque o cheque já não tenho mais. Perdoar é esse lado, né, de você poder livrar a pessoa de ele ter que pagar por isso, né? E foi exatamente isso que tanto o meu irmão quanto eu nós fizemos, nós perdoamos. A questão do perdão, ele tem uma natureza espiritual que é essa, né? É uma declaração de que você faz diante de Deus e que você fala, olha, estou perdoando essas pessoas, né? E estou fazendo isso com seriedade, portanto, essa pessoa já não me deve nada. Acontece que nós temos um outro lado, que é o lado das emoções. A ferida emocional, ela não desaparece, o perdão é instantâneo, né? Você pode perdoar espiritualmente, que você resolveu espiritualmente a questão do perdão. Mas a ferida é uma coisa que não desaparece de uma hora para outra. O perdão a ferida é alguma coisa que fica e leva anos, né? Eu lembro que por 2 anos ainda a gente chorava, não é? Então a cicatrização das feridas emocionais, ela leva um tempo, não é? E durante esse período da cicatrização, e um dia ela passa, né? Um dia ela passa, mas durante esse período de cicatrização sempre vem à nossa memória aquele fato e quase sempre a gente volta na estaca zero, né? E é como se a gente não tivesse perdoado,
não é? E volta todo aquele sentimento de dor, amargura, de raiva e tudo mais. Nessas horas, que é importante, não é? Se a gente perdoou espiritualmente falando, falou, eu perdoo o meu irmão, eu perdoo o meu pai porque eles me fizeram isso, eles armaram o circo, eles puxaram o tapete, eles me fizeram mal, não é? Eu perdoei, que significa que eles não têm mais dívida sobre isso aí. Então, quando a alma volta a lembrar daquele fato e todo aquele sentimento que você teve antes, ela volta tudo outra vez. Mas aí existe uma forma para lidar com isso. A gente tem que dizer para a gente mesmo, né? Falar, olha, eu já perdoei a pessoa, ele não está mais devendo nada, portanto, ponto final, acabou, não é? E a gente fala isso para a nossa própria alma, né? Alma, fica quieto, porque não tem mais, já está perdoado, está tudo certo. Então, aí a nossa alma se apacenta novamente, não é? Mas esse assunto volta vezes e vezes e vezes, e toda vez que aparece, a gente tem que ter esse entendimento. Já perdoamos, não tem mais nada para cobrar, não é? Então, a gente vai dizer para a alma outra vez, alma, fica sossegado, porque isso já está perdoado, eles já não estão devendo mais nada, e ponto final. E a sua alma vai se apacentando. E você vai fazendo isso, não é? Até que todas as dores vão se cicatrizando, aí chega um momento que já não dói mais, né? Eu estou compartilhando isso com vocês. Se fosse nesses 2 anos, logo após o acontecimento, eu estaria chorando diante de vocês. Talvez depois de 4 anos, talvez estaria chorando diante de vocês. Mas passados tantos anos, décadas, né? E de fato realmente nós perdoamos, né? E essa cicatriz, não é? Basicamente essa ferida se cicatrizou, ela já não dói mais, né? A lembrança fica, às vezes até a gente emociona, mas já não dói mais, não é? Então esse é o processo de perdão e é isso que nós fizemos, tanto eu quanto o Giro, que era o presidente, nós fizemos. Eu digo assim, se a gente não tivesse feito isso, eu acho que nós tínhamos rebentado a empresa. Acho que foi um ato muito importante para a gente poder manter a unidade da família. Nós perdoamos, né? E nós conseguimos, então, vencer isso. Eu falo que numa organização a gente tem que saber trabalhar com isso. Perdão é zerar as coisas, não é? Não permitir, não é, que as coisas ficam... Se a gente não consegue perdoar, esse negócio fica voltando dentro da organização, depois de 5 anos está lá, depois de 10 anos está lá, chega uma hora que implode, não é? Então, o perdão é tão essencial dentro de casa, não é? Pais e filhos, esposa e esposa, sócio com sócio, tem que aprender a perdoar, não é? Nós erramos, os outros erram também, não é? Mas tem que saber perdoar e zerar isso para que isso não incomode mais. O fato de a gente guardar o perdão não significa que vai resolver. Na realidade, eu falo assim que é uma atitude um pouco sem sentido, porque a gente fica carregando dores do passado durante 5, 10, 15, 20 anos, não é? Eu falo assim que isso é um peso tão grande que a gente tem que carregar, é tão desgastante, não é? Faz mal para a nossa saúde e possivelmente essa pessoa nunca mais vai poder pagar você, porque ele não terá condição de pagar um problema como esse, não é? Então, eu falo assim, por que nós já não livramos desse problema e podemos caminhar com liberdade para o futuro? Ok, passado é passado, passa a régua, vamos para frente, não é? E vamos trabalhar esse ponto. Então, perdão é uma coisa importante. A outra coisa que foi extremamente importante para nós, o meu pai percebeu que quando aconteceu aquele assunto de demissão e tudo mais, ele percebeu que a coisa estava feia. Ele percebeu, e o meu pai era muito esperto, né? Ele sentiu que as coisas iam desandar. E ele estava desesperado em tentar ver como que ele poderia resolver aquele problema. Ele mesmo não tinha como resolver esse problema, né? Aí ele tinha conhecido um japonês que veio fazer uma visita a ele e ele achou que aquele senhor tinha jeito para as coisas, né? Então, ele convidou esse empresário japonês para pedindo socorro. Falou, senhor, professor Kojima chamava ele, né? Me ajuda aqui porque os meus filhos estão a ponto aqui de implodir as coisas, né? E esse professor Kojima veio gentilmente do Japão para cá, né? Para poder falar com a gente. Nesse tempo,
basicamente a conversa entre irmãos basicamente não existia mais, né? Tava todo mundo de mal um com o outro, né? Tava todo mundo ferido. E ele, quando veio para cá, ele, na primeira reunião dele, ele fez uma coisa que eu achei que foi muito especial, né? Ele falou: olha, não sei o que falar com vocês, mas eu fiquei pesquisando, estudando para ver o que eu viria falar com vocês. E aí ele falou: olha, eu encontrei um texto que eu quero ler para vocês. E aí ele começou a ler o texto e o texto dizia mais ou menos assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor espera, tudo espera, o amor não é ciumento, né? O amor tudo suporta, tudo crê. Ele começou a ler um texto da Bíblia, não é? E ele possivelmente não era um cristão, que eu saiba, não é? Ele tomou um texto da Bíblia de 1 Coríntios 13, né? E em 1 Coríntios 13 fala isso: o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Ele vem trazendo um conceito, não é, de que amor é um conceito diferente de amor. Nós estamos muito, basicamente, quando a gente fala da palavra amor, quase que sempre nós somos remetidos a sentimentos, emoções, sentimentos ou emoções, né? Mas esse texto fala a respeito do amor verdadeiro, do amor profundo. Esse amor é um amor maduro, né? Então, se a gente ama alguém, a gente tem paciência, não é? Se a gente ama alguém, a gente é bondoso, a gente pensa em fazer o bem, né? Se a gente ama, a gente espera. Se a gente ama, a gente suporta. Não é? Quanto tempo, não é? Então, o amor na natureza, olhando sobre o ponto de vista espiritual, o amor é algo, né? Algo maduro, é algo assim muito racional, talvez, não é? Talvez seja racional. O amor emocional é aquele amor paixão, né? Ah, machuquei, chorei, tal, tô com raiva, já não amo mais você, não é? Não é bem assim, não é? O amor verdadeiro é aquele que, mesmo em circunstâncias tão difíceis, a gente tem paciência para esperar, né? E a gente sabe lidar com isso. Então, nós passamos a entender que a prática do amor verdadeiro, ele tem esses ingredientes, né? De paciência, de benignidade, né? De longanimidade, uma paciência bem cumprida, e não ser ciumento, não é? E assim tem sido. Então, isso foi outra coisa, assim, isso foi quase que passar um bálsamo, né? Naquele momento que a gente estava tão machucado, e ele trouxe, então, esse ingrediente que foi muito importante para trabalhar um pouco, né? Porque, como disse assim, parece que a gente não tinha mais amor nenhum, né? Mas, através dessa palavra que ele trouxe, o amor estava lá, né? Aliás, esse texto tem um ponto que eu acho fenomenal, né? Ao final desse 1 Coríntios 13, né? Quando chega no versículo 13, ele diz assim: o amor jamais acaba. O amor é alguma coisa que não termina, mesmo diante de qualquer circunstância, né? Aí muitas pessoas hoje brigam, né? Falam: não te amo mais, tal, né? Não, o amor não acaba, ela está lá, não é? E precisa ser trabalhado, né? Mas é uma coisa que não termina nunca, não é? A vida inteira. Isso é uma coisa muito importante, não é? No meio de uma crise, guarde isso, não é? O amor é permanente, está com você a vida toda. E depois que ele nos levou a fazer passou, né, esse bálsamo para dar uma aliviada e conceituar a gente com relação a esse do amor, ele nos levou a fazer uma outra coisa que eu também acho, puxa, eu não sei como esse professor conseguiu chegar até aí, não é? Mas ele fez uma proposta para a gente depois disso. Ele falou: olha, eu queria sugerir a vocês fazerem um pacto de unidade. Mesmo no meio das dores, que vocês decidissem permanecer juntos.
não brigar, não se separar, permaneça juntos, né? Então, no livro que nós vamos apresentar para vocês hoje, Caminhos e Legados, nós temos uma das fotos que nós entendemos que seja talvez uma das fotos mais importantes para nós. Não é? É o momento que selamos o pacto de unidade. Todo mundo com a mão um em cima da outra, todos os irmãos, o meu pai, inclusive, o professor Kodima, nós estávamos com uma mão sobre as outras, selando naquele momento um pacto de unidade. Sabe, esse momento foi muito importante, porque no meio das dores, das dificuldades, a tendência da gente é romper, né? É não deixar a unidade, é sair, porque às vezes a dor é tanta que você quer sair, né? Então, foi o momento que nós fizemos o pacto, né, de unidade para ficar juntos, e passamos vários momentos que deu vontade. Eu, durante os anos que estive à frente, em muitos momentos deu vontade de chutar o pau da barraca, porque às vezes a gente não conseguia resolver os problemas. Porque às vezes eu não conseguia ver nenhum progresso nas coisas que a gente estava promovendo. No entanto, né, quando a gente faz um pacto de unidade, fala, olha, assim como o amor, né, nós vamos amar, independente de todas as coisas, nós vamos ficar juntos, independente de todas as coisas. Sabe, quando eu olho para trás hoje, esse fato aconteceu em 1993 ou 4, 1994, acho. Passado todos esses anos, não é? Olhando para trás, puxa, que coisa maravilhosa, não é? Que a gente não se separou, que coisa maravilhosa que a gente conseguiu restabelecer o amor na família. Hoje a gente vive um momento espetacular da família, a família está mais unida do que nunca teve, não é? Os negócios caminham relativamente bem, não é? A sociedade vai bem, e nós temos feito tantas outras coisas, né, que têm impactado toda a sociedade, né? Nós temos uma fundação aqui que atende a mais de 4 mil alunos aqui numa cidade de 22 mil habitantes, né? É uma fundação que tem tem um impacto, vamos dizer, educacional muito grande aqui em Pompeia, né? Isso tudo aconteceu porque nós ficamos juntos. Se tivesse rompido, a gente teria perdido. Então, eu queria dizer assim, eu sei que vocês estão falando de sucessão e tudo mais, né? A construção através das gerações é uma coisa muito preciosa, porque uma geração vem e traz a gente a um patamar, né? A outra geração trabalha e joga a gente para o outro patamar, e depois a outra vai para outro patamar. Se a gente rompe e briga, a gente volta para a estaca zero. Não é? E aí tem que reconstruir tudo, a gente deixa de fazer um monte de coisa que se a gente tivesse dado continuidade, a gente conseguiria. Agora, não é fácil, né? Vamos ter que investir. E eu disse que eu fiquei muito contente, não é? Eu não sabia que existe esse trabalho de preparação de sucessão, né? De como preparar os filhos para suceder os pais. Isso é muito precioso. É uma construção que, se a gente perde, a gente volta para a estaca zero. E a maior parte das empresas voltam para a estaca zero, né? Ok, tem chance de começar outra vez? Tem, não é? Então, mas voltou para a estaca zero, não é? Então, esse pacto de unidade para nós foi muito, muito, muito importante, não é? Para que a gente permanecesse juntos, porque pacto nos sustentou no momento que a gente não queria ficar junto, não é? Mas só que a gente olha e fala, eu fiz o pacto, eu vou ficar aí, vamos ficar, dar mais um tempo, vamos aguentar, né? E tal, e tudo isso nos trouxe até aqui. Então, essa história da nossa geração, que está escrito nesse livro Caminhos e Legados, muito disso que eu estou contando para você está dentro desse livro, né? Contando toda a nossa história de empresa familiar, as dificuldades, as transições que nós tivemos, né? E cada um foi conduzindo conforme achava melhor, né? Eu vou fazer uma pausa aqui para ver se o pessoal, os moderadores, querem fazer uma intervenção. O Gacha quer fazer alguma intervenção, alguma adição, alguma pergunta? Queria, sim, Jorge, a gente está vendo aqui, a gente percebe quando você fala desse momento, né? Desse momento que teve essa dor, né? E que esse momento que tem a dor cria uma fissura, né? E que muitas vezes a gente passa tempos e tempos e tempos
e até você esquece que ela está lá, né? Mas se tiver uma tensão, ela volta a abrir, né? E ver que isso, mesmo para pessoas que eram preparadas, né, capacitadas, estudaram, né, diretores, como é difícil você voltar àquela pessoa que está do teu lado, né? E que em teoria te fez alguma coisa, né? E reconstruir com ela, né? Você notou que nesse caminho teve o professor, né, que veio do Japão, tudo isso. Você poderia ter tido um passo de alguém, né? Aquela história de alguém falar, gente, ó, errei, né? E dar esse passo em direção ao outro que aquela ferida, às vezes a gente, quem corta, tem um ditado fala, bate, né? Não lembra, né? Mas quem apanha nunca esquece, né? Você acha que isso poderia ter acontecido ou acontecer alguém de ter esse gesto de, olha, naquele momento a gente de fato tomou um rumo que não foi o melhor? Isso aconteceu? Ou o professor precisou vir? Você acha que poderia ter uma reação diferente se vocês tivessem essa consciência? Que é isso que eu acho que esse grupo está buscando aqui hoje, né? Não precisava vir alguém de fora, né? Para tentar dar esse passo em direção ao perdão, ao entendimento, à compreensão. Eu queria, assim, já trazer um ponto de recomendação, não é? Que assuntos onde envolvem relacionamentos, né, e que são relacionamentos complexos, que machucou e tudo mais, a minha recomendação é que sempre tenha uma outra pessoa, terceira pessoa, para fazer essa conexão. A gente não consegue fazer resolver esses problemas por nós mesmos quando a ferida é profunda, né? Eu lembro uma vez que depois que terminou o japonês, o seu professor Kojima veio, né? Eu lembro que nós saímos um dia, fomos para Cornélio Procópio, porque a gente decidimos trabalhar juntos e resolvemos tirar uma semana inteirinha, né, com os meus irmãos todos trabalhando para trabalhar juntos, né? Fomos lá e no primeiro dia de reunião, né, às 8 horas da manhã, era uma segunda-feira, fomos lá para a sala de reunião e algum dos irmãos fez algum comentário, né, e como a sensibilidade estava muito alta, né, a flor da pele, né, o outro irmão capturou aquela mensagem como uma ofensa, uma flechada, né? Aí esse irmão ficou muito, muito irado, saiu da reunião, de repente voltou na reunião, e disse que não era moleque, que tal, e aí saiu da reunião, né, e pegou o carro dele e veio embora, né? A reunião era para ter durado uma semana, durou 5, 10 minutos, né? Nem começou a reunião, nós implodimos. Então, o que eu aprendi nesse momento é que quando as relações estão à flor da pele, é bom que tenha uma pessoa intermediando, facilitando a conversa. Essa pessoa não vai resolver o problema, mas ele intermedia a conversa, porque quando tem um intermediário, um facilitador, a conversa ela vai meio triangular, ela não vai direto. Quando a gente fala com uma pessoa diretamente quando está machucada e nós temos o problema da relação, é como se fosse uma agressão cada vez. Então, quando você tem intermediário, né, uma pessoa fala alguma coisa, mas direcionando para o facilitador, né? E o facilitador é como se fosse fazendo uma ponte, né, na comunicação, então ela não é tão agressiva, né? E aí vai se construindo gradativamente a comunicação. Então, a minha recomendação sempre é que quando as coisas estão meio difíceis, não é, que a gente tenha realmente um intermediário para poder ajudar a fazer essas pontes, né? Depois, quando ficar bom, né, depois das coisas estiverem bem, acho que a gente já tem a liberdade de falar coisas difíceis abertamente. É o caso nosso hoje. Hoje nós tratamos nas reuniões coisas difíceis, né, e a gente consegue lidar, já criamos a maturidade para isso. Mas deixa eu dizer sobre um ponto, tem o lado do ofensor e ofendido, né? E vamos dizer assim, eu fui o cara ofendido nessa relação, né? E teve que foi um dos meus irmãos que foi ofensor, não é? E numa dessas nossas reuniões de família, né, nós fazemos uma reunião de família todos os anos, nós fazemos, né? Temos muita interação entre famílias. E numa dessas reuniões, o meu irmão, que foi ofensor, não é? Que seria ofensor, chegou e falou: olha, isso passado já há muito tempo, 10 anos ou mais, né? Ele se levantou todo emocionado, chorando, pedindo perdão, porque ele falou: olha, agora eu entendi
o quanto que eu machuquei vocês, né? E aí ele se derramou, né, chorando, e veio, deu abraço. Foi um momento interessante, né? Porque não era aquele momento, não estava tão preparado para isso, mas então o ofensor também sente a dor, sabe? Ele precisa ser trabalhado, não é só ofendido. Ofendido tem que perdoar, mas o ofensor também, muitas vezes, ele tem que saber lidar, né, com a ofensa, e nessa hora é pedir perdão, né? Falar, olha, eu reconheço, realmente, hoje eu vejo o quanto que aquilo te machucou, que fez dano, né? E, de repente, a ficha caiu, né? E assim a gente vai trabalhando. Agora, esses problemas de relacionamento, a gente tem que trabalhar o tempo todo, porque qual é a chance de ofender alguém que está perto de mim, né? Eu vou dizer 100%. Né? Quem estiver perto da gente, no calor da conversa, numa palavra que... Você já percebeu que, às vezes, você fala alguma coisa que você não queria falar e aquilo pegou no ponto, lá na veia do cara, não é? E você nem pensava em falar aquilo, saiu sem querer, mas agora a palavra já saiu da sua boca, então agora o problema está... Né? Então, a gente vai ofender, a gente vai ser ofendido. Então, tem que saber lidar, né, com essas situações, né? Então, basicamente, isso é real, né? E eu acho que talvez eu vou querer gastar um pouco do tempo agora para falar sobre sucessão, né? Jorge, só um ponto que eu acho que era importante trazer é o quanto que a empresa, né, agora tirando um pouco do foco da família, mas a empresa notou isso, e como que vocês conseguiram que tinha diretores, tinham gerentes, né? Tinham os operários, né? Tinha as pessoas que gravitavam ali, né? Como que vocês conseguiram dar a direção, né? Ou tiveram dificuldade também para fazer isso? Porque a gente imagina que quando está o fio desencapado aqui, né? Embaixo também, que está olhando, né? E a gente sabe que o exemplo que é o que o dono, que o fundador traz, né? Como que foi isso para nós? Só para, antes de você entrar na sucessão propriamente dita, né? E a gente está olhando também aqui, nós somos vários executivos aqui, né? Como que a gente se prepara aí para ajudar nesse momento, se a gente pode ajudar, né? Tá bom. Essa é uma excelente pergunta, né? Na realidade, depois de 20 anos à frente da empresa, né? Eu fui o líder da família por 20 anos. Eu estava fazendo as minhas reflexões sobre o que será que efetivamente eu fiz, né, de contribuição. Porque eu não fui homem de mercado, não fui um homem de invenção, né, não fui homem de fábrica, não foi nada disso, né, e nem fui um administrador, nem um financeiro, na realidade, mas eu liderei a empresa por 20 anos. Né, e depois de 20 anos eu fiquei pensando, refletindo o que é que eu tinha feito na empresa. Eu acho que eu fiz bem, porque a empresa cresceu bastante nesse período, né? E depois de refletir um pouco, eu cheguei à conclusão que a minha participação na empresa foi trazer paz para o ambiente empresarial, né? Existe um versículo, né, em Salmos 37, diz: o homem de paz terá posteridade. Paz está relacionada com continuidade e posteridade, não é? E aí eu comecei a trabalhar um pouco a temática paz, não é? E fui descobrindo coisas sensacionais, né? Que significa paz, né? Primeiro, entender o significado da palavra paz. A palavra shalom, no hebraico, é formado por quatro símbolos, né? Ela é formada por 4 símbolos. E cada uma desses símbolos, são 4 símbolos, significa alguma coisa. E quando você junta o significado dessas 4 símbolos, ela parece alguma coisa semelhante a isso, não é? De destruir a obra do mal que provoca caos. Quando eu entendi a palavra shalom, eu falei, uau, porque shalom a gente sempre pensa, né? Acho que assim, a conexão maior que a minha geração tem de paz era dos hippies, né? Paz e amor, né? E essas coisas. E os hippies adotaram uma filosofia, não é? Paz é ausência de guerra, não, deixa eu quietinho aqui, né? E amor faço o que eu quero, não me enche o saco, né? Deixa eu, né? Mas nesse sentido muito passivo, né? De ausência de guerra, protestavam muito contra a guerra, essas coisas. Mas quando você vê a palavra shalom, é destruir, começa a palavra destruir.
não é? Destruir é guerra, é luta, não é? As coisas, as obras do mal, né? É alguma coisa que gera mal, né? Que provoca caos. Existe o mal, provoca caos, não é? Então, eu entendi de que paz não é uma coisa de graça, não é ausência de conflito, na realidade é uma construção. É uma construção, é uma guerra, basicamente, né? A guerra não se adapta muito bem, mas é um trabalho muito forte de você eliminar o caos, né? E dentro da organização, né? Então, a partir do entendimento do que significa Shalom, eu desenvolvi, então, eu comecei a utilizar outra palavra, paz, que é do inglês, né? Peace. E através do acróstico da palavra peace, né, surgiu algo muito interessante. Eu comecei a tentar entender o que havia feito e, de repente, eu consegui colocar no acróstico peace tudo que, na realidade, eu tinha conduzido, coordenado, ajudado, né, durante o período que eu estive à frente da organização. Né? E a primeira coisa que eu acho que foi muito importante do PIS, né, o E, né, eu vou começar pela ordem mais cronológica, tá? Para dar mais sentido na coisa. O E é equilíbrio espiritual e emocional. Eu falei a respeito de perdão, eu falei a respeito de amor, não é? Então, esse é equilíbrio, você tem que acertar as relações. Se a gente não acerta as relações entre sócios, entre família, as possibilidades de a gente trazer paz para o ambiente é zero, basicamente zero. Porque numa sociedade familiar, quando os membros da família não se entendem, ela acaba afetando a organização inteira. Os gestores sabem, né, o gerente sabe, o empregado sabe que a coisa não está boa, né? Então, nós temos que esforçar muito para trazer equilíbrio emocional e espiritual dentro da organização. Eu falo que não adianta nada a gente botar conselho se a gente não acerta as relações entre os sócios e familiares. Não adianta, a gente só vai trazer mais encrenca para o ambiente do conselho. Né? Então, esse é o E. Né? Depois que nós estabelecemos o E, nós entramos no A, não é? PIS, ou A, que está bem no meio do PIS, que é o acordo. Nós temos que escrever o que a gente concorda e não concorda. Gastamos mais de um ano trabalhando, né, com uma consultoria para poder escrever o acordo ou protocolo. Hoje se fala protocolo, né? Estabelecer a regra do jogo. O que a gente concorda, o que a gente não concorda. É quase que uma constituição moral da família ou da empresa, não é? No nosso caso é da família. Então, escrevemos, né, várias folhas dizendo o que a gente concordava, como é que funcionava, se alguém quiser sair da empresa, como é que era, eleição de diretor, como será, remuneração, benefícios e um monte de coisas, né, relacionadas a isso. E o acordo é fundamental. Então, nós escrevemos o acordo. Quando nós escrevemos o acordo, nós começamos a escrever o acordo num momento de alta tensão. É como se a bexiga tivesse a ponto de estourar, uma bexiga, né, que estava cheio de ar, estava a ponto de estourar. Né? À medida que nós fomos construindo o acordo, nós fomos eliminando um pouco de gás, um pouco de ar, um pouco de ar. Quando nós terminamos de escrever o acordo, nós já tínhamos eliminado uma boa parte das nossas tensões. Né? Foi muito importante o acordo. Depois do acordo, aí nós fomos trabalhar um outro tema muito importante, que eu chamo Core Values, né? Core Values são os valores fundamentais, né? Que é o C, Core Values, né? E nós fomos tentar descobrir quais são os valores fundamentais da organização. E daí nós fizemos um mergulho muito importante, isso foi em 2003, né? Para tentar descobrir por que a empresa tinha dado certo até aquele momento. Ela já tinha sido uma empresa que tinha dado certo, não é? A gente sabia que a empresa era uma empresa muito ética, né? Era uma empresa com muito caráter, com muitos valores, mas a gente nunca tinha colocado isso num papel, né? Nunca colocamos uma linha nisso. Né? Então, se perguntasse para a gente quais são os valores da Jafra, a gente não sabia dar nenhuma. Não é? No entanto, quando nós nos dispomos a trabalhar e descobrir os valores, foram dias tão intensos, tão profundos, né? Para mim foram momentos assim que ficou marcado na minha memória pela experiência de ter descoberto os valores, porque valores não é alguma coisa que você quer ser, não é?
valores é o que você já vem como organização na sua origem, né? Então, vem muito das relações do meu pai e tal, e das coisas que a gente também colocou, né? Então, descobrir é colocar os valores de forma que a gente pudesse explicar por que a empresa tinha dado certo, né? E daí saíram 10 valores importantíssimos. Eu costumo dizer hoje que se um dia a gente perder os valores, a gente perde a empresa. O valor é algo fundamental para manter a empresa, né? E depois disso, nós partimos para o E da estrutura de governo, governança corporativa. Traz muita paz quando a gente sabe ter lugares onde a gente discute determinados temas. Se nós temos que discutir ação de família, né, vamos tratar isso no Conselho de Família. Se quer discutir assuntos societários, vamos discutir isso no Conselho Societário. Quer discutir estratégias de negócio, trata isso no Conselho de Administração. Cada uma dessas áreas são diferentes, não se misturam. Em algumas empresas familiares, elas acabam se misturando. Mas é bom que a gente saiba que quando vamos tratar dos problemas de família, a gente vai tratar no Conselho de Família, de negócios vamos tratar no ambiente de Conselho de Administração. É muito salutar, né? Isso elimina também muitas confusões. E você não traz problemas de família para dentro da empresa, né? Se você tratar problemas de família no Conselho de Administração, você está trazendo o problema da sua família para dentro da organização. E aí é ruim, não é? Então, tem que resolver. E finalmente, o P, né? O P é planejamento estratégico para nós de longo prazo, né? É trabalhar propósito e visão de longo prazo. Foi fantástico, né, de a gente poder fazer uma visão de longo prazo. Nós nunca tínhamos feito, por causa das circunstâncias econômicas de alta hiperinflação e tudo, mas quando nós escrevemos a visão de longo prazo, né, de 10 anos, isso deu um norte muito grande e trouxe alinhamento para os acionistas, porque tudo isso foi construído a muitas mãos, né? Os acionistas sabiam para onde estavam indo, os conselheiros sabiam para onde os acionistas queriam chegar, os gestores sabiam para onde que eles tinham que trabalhar para alcançar, né? Então, de repente, a organização inteira estava alinhada. Então, essa é uma forma que eu entendi que a gente trouxe paz para a organização. A gente sabia quem a gente era, não é? A identidade muito clara da empresa, a gente sabia para onde a gente queria chegar, né? Isso traz um ponto comum, todo mundo alinha basicamente nesses negócios, as relações espirituais, o equilíbrio espiritual e emocional foi estabelecido na empresa, não é? Eu falo que quando você não tem essas coisas estabelecidas na empresa, a empresa patina, gasta muita energia por causa das crises e embates, né? Então, é muito importante, o A é acordo, é fundamental quando se tem sócios, né? Tem o Renato Bernhoff, que foi um dos consultores, dizia o seguinte, não é? Quem tem sócio tem patrão, tem que dar satisfação. Significa que a gente precisa trabalhar junto, alinhar junto, definir com o que nós concordamos, o que nós não concordamos, né? O acordo, estabelecer os pontos comuns. O C é o core values, que é ter valores fundamentais. Toda empresa tem a sua impressão digital muito clara, né? Às vezes, quer dizer, claro o seguinte, às vezes a gente não sabe expressar, mas toda empresa é diferente, tem características diferentes, tem DNA diferente, não é? Então, a gente tem que descobrir isso, porque isso ajuda depois para a gente perpetuar. Na realidade, se você tem valores, se você tem registrado esses valores, você tem a chance de passar para as próximas gerações. E as próximas gerações têm a chance de manter isso e levar para outra geração. Se você não entrega nada disso, não é? Apesar da empresa ser boa, ela vai se perdendo e, ao longo do tempo, ninguém mais sabe nada, né? Do que realmente foi importante, dos princípios que fizeram a empresa bem-sucedida, né? E a estrutura de governança é saber trazer as discussões no lugar certo e tudo mais. Então, olhando sobre esse ponto, não é? Paz é essencial. Então, quando eu olho para a minha história dentro da empresa, eu falo, bom, não fui nenhum inventor, não fui nenhum administrador, não fui, mas na realidade, eu acho que durante o período que estive liderando, nós conseguimos trabalhar a paz, né? A paz foi estabelecido dentro da organização, não é? E aí a gente pode crescer, porque os gestores,
Eles são competentes, eles podem trabalhar. Se você deixar espaço para eles trabalhar, eles vão crescer. Agora, se eles tiverem que ficar tratando de problemas, né, de conflitos que não pertencem a ele, então aí ele vai ficar atrapalhado, emocionalmente ele vai ficar meio perdido, não é? E a empresa então não vai alcançar a potencialidade que poderia alcançar se o ambiente estivesse em paz, né? Então, eu acho que isso foram coisas assim que fundamentais para nós, né? Para a nossa história, né? Aí eu deixo você interagir comigo um pouco aí, Gaja. Não, a gente tem uma pergunta aqui, viu, seu Jorge? Falando um pouquinho, feito pelo Romo, colega nosso que trabalha na Rural Brasil. A gente convidou também alguns diretores das empresas que fazem parte desse grupo de empresas que a AgroSem e a Agroferrado estão participando, de quando que foi feito a passagem, por exemplo, para um CEO, né, para uma diretoria executiva, a parte dos negócios, né? Até lembrar que o Renato Serafim, que é o CEO nosso da AgroSem, ele está participando também. Então, se você pudesse passar para a gente a pergunta do Romulo, quando foi feita essa profissionalização? E como hoje a família atua, se tem alguém da família na gestão da operação da Jato, né? Então, em 2004, eu fui convidado, né, pelo Family Business Network, que é uma organização internacional, para fazer uma palestra sobre o nosso case Jato, né? E nesse dia eu apresentei nesse evento com o tema Bridging the Gap, né? Bridging the Gap é criando uma ponte entre as gerações, basicamente esse era o objetivo. E nós tínhamos criado um plano, né, de como a gente faria a preparação para que a segunda geração passasse para a terceira geração. O que existia é que a gente tinha uma visão de que a transição seria uma transição na área da gestão, né, que a gente passaria para um novo presidente e tal. E os nossos filhos, nós chegamos, a segunda geração iria chegar numa idade e os nossos filhos talvez não estariam preparados para assumir a gestão de uma empresa tão complexa como é Jato, né? Então, nesse tempo, nós organizamos todo um plano, né, que hoje está implantado, de fazer a travessia entre as gerações. E o primeiro pilar dessa ponte, vamos dizer que nós tínhamos que fazer 3 pilares, né, para depois criar a ponte em cima, né? E um dos pilares que nós entendemos fundamental era a governança corporativa, era a governança, não é? A estrutura de governo. Eu posso afirmar para vocês, eu vivi todos os tipos possíveis de transição dentro da empresa, não é? E o que realmente foi a mais tranquila de todas é quando a gente já tinha um conselho bem estabelecido, conselho de administração bem sólido, bem reconhecido, não é? Que conduziu basicamente todo o processo de transição. Fala assim, tem uma fase importante nas empresas familiares, que em um momento vai ter uma transição, né? E o conselho, a existência de um conselho, não é? Ajuda demais. Se não tiver conselho, a gente se perde no meio do caminho. O conselho é quase que uma estrutura que ajuda a levar a fazer a condução de transição durante esse período. Então, estruturar a governança corporativa era um desses pilares, né? E nós fizemos isso muito bem, seguimos todas as orientações das melhores práticas de governança, né? Aliás, um dos nossos conselheiros aqui foi o fundador do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? O Bengt Halkvist. Ele é falecido já, mas nós fomos convidar ele para nos falar um pouquinho sobre governança e, no fim, acabamos contratando ele como um dos conselheiros aqui e teve com a gente muito tempo. Me ajudou muito nesse processo, né? Outro pilar era o pilar da preparação da terceira geração, ou da futura geração. Não existe, vocês estão de parabéns de estar tratando desse assunto já, porque esse assunto não existe. Basicamente, as pessoas querem tratar da transição e de repente não sai nada. Se a gente não tiver intencionalidade
de preparar e tudo mais, a gente não vai conseguir sucesso, né? Se chegar na hora, falar, bom, agora qual é o sucessor, a gente não vai encontrar, né? Então, nós começamos a fazer uma preparação da transição para os nossos filhos, quando eles ainda estavam na fase da adolescência. Ainda eram pequenos, não tinha lá muito interesse na empresa, né? Mas nós começamos a trabalhar, demoramos 15 anos para fazer a preparação deles, né? Demoramos, assim, fomos fazendo gradativamente, né? Sempre um passo a passo. E eu falo assim, se uma das coisas que eu tive influência para fazer muito bem na Jato foi a transição entre gerações, né? Acho que vocês já viram aquele vídeo, né, da transição. A transição foi tão suave, né? Para quem não viu, pode ver lá, transição intergeracional do Grupo Jato, né? Realmente foi uma cerimônia mais de hora, né? Ali mostra só 4 minutos, mas foi realmente uma transição muito bem feita e está muito tranquilo, né? Eu estou muito tranquilo com relação a isso, de ter passado o bastão para as pessoas certas na hora certa. Preparação é fundamental, né? Então, precisa ir trabalhando, conversando, essas coisas são difíceis, né? E o terceiro pilar que nós colocamos foi a profissionalização. A profissionalização significa que, no futuro, a gente pensava de que quem iria assumir a gestão das companhias poderia até ser da família, mas, na realidade, tinha que ser escolhido por competência, não por sangue. Como sócio, nós não temos chance nenhuma de dizer que as pessoas de sangue não vão ser parte da herança. Isso é parte da lei, não é? Então, como sócio, nós não podemos eliminar, né, herdeiros, mas na empresa o importante é a competência, não é? Então, na nossa empresa, os membros da família são bem-vindos, mas eles passam por um crivo muito grande para entrar para trabalhar na empresa. E o crivo passa por avaliação de recursos humanos, passa pela aprovação dos conselheiros e tudo mais, porque trazer filhos incompetentes para dentro da empresa é um desastre. Não é? É melhor que a gente mantenha o filho em outra posição, você pode ajudar o seu filho para se realizar, se ele é um artista, deixa ele ser artista, né? Se é um médico, deixa ser médico, mas não traga para dentro da empresa quando o filho não tem vocação nem capacidade para isso. Trazer filhos incompetentes para dentro da empresa vamos dizer, uma bomba de efeito retardado. Um dia vai explodir, não é? Então, tomar muito cuidado com isso, não é? O fato de a gente não trazer na empresa não significa que a gente não ama o filho. Pelo contrário, talvez a gente ame o filho, por isso que a gente não coloca ele para dentro, porque senão um dia ele vai ter dores difíceis de suportar. Então, a profissionalização é isso, não é? E no nosso caso, essa profissionalização aconteceu em 2007, se não me engano. Nós não tínhamos mais irmãos, né, para poder dar continuidade à empresa. Eu poderia ter sido o presidente da Jato, mas eu não quis, porque eu achei que eu tinha a clareza do meu chamado, da minha vocação, que eu fui chamado e tinha vocação para ser conselheiro, né? Então, eu falei, estou muito bem onde eu estou e não vou assumir a gestão, porque não tem perfil de gestor. E assim, então, que fomos buscar um profissional, né? Tentar encontrar o profissional, e acabamos encontrando. Hoje não tem nenhum membro da família à frente dos negócios, já fizemos a transição, mas a família é muito envolvida nos negócios, porque nós geramos trabalhos no conselho, né? Nós não abrimos mão, né, de ser uma empresa familiar, nós não delegamos certas responsabilidades que dos sócios, né, para os gestores tomarem livremente. Não, nós temos conselhos e muitas decisões, alinhamento filosófico é nosso, não é? E tudo isso a gente vê mantendo. Então, isso vamos dizer, foi uma base que nós criamos, né? E a preparação para a formação do futuro, né? Nós treinamos os nossos filhos não primeiro para ser um gestor, nós treinamos os nossos filhos para serem sócios, né? Para serem herdeiros. E essa foi a nossa primeira trabalho, né? E graças a Deus, né? Deu muito certo. Tem caminhado bem, a gente tem dialogado muito bem, né? Eu acho que a empresa hoje está num ambiente muito saudável, pacífico, né?
e esperançoso. Nossa família hoje olha o futuro com tanta esperança, não é? Existe esperança nas questões de inovação, nas questões de novos negócios, né? Realmente está muito gostoso hoje estar dentro desse ambiente, não é? É importante Entrei. colocar. Fernando, vai. Deixa eu fazer uma pergunta para o Jorge. Nós temos um público aqui, Jorge, de agricultores e filhos de agricultores, né? E você teve uma experiência de filho no processo de sucessão e agora teve uma outra experiência de um pai, né, passando para os filhos. Vou chamar você de pai representando os outros irmãos. Sim. Que conselho você poderia dar para os jovens em relação aos seus pais e para os pais em relação aos seus filhos, né, para que eles pudessem ter sucesso nesse processo? Pelo que eu vi a tua apresentação aí, as maiores ameaças, na verdade, que você citou foram internas, né? Teve inúmeras crises aí que a Jacto passou, mas quando você citou o termo implodir, foi um problema interno nas relações ali, né? Então, eu acharia importante você deixar uma palavra para esses filhos e uma para esses pais, né? Então, a primeira coisa que eu iria recomendar é o seguinte, não é? Para fazer parte de uma empresa familiar, nós não precisamos estar dentro da operação, não é? Então, significa, vamos dizer, o pai tem uma fazenda, uma propriedade, tem 3 filhos, né? E vamos supor que um dos filhos não tem nenhuma vocação para estar na fazenda. Os pais cometem o erro de, pelo fato do filho não estar trabalhando na fazenda, desconsiderar o filho como parte da empresa familiar. Essa pessoa pode fazer parte da empresa familiar, mas como sócio, não é? Então, essa pessoa poderá ser remunerado, né, se as coisas andam bem, né? E vai chegar uma hora que você pode pegar os lucros e falar, olha, vamos dividir um pouco desse lucro, né? Vamos investir um tanto, mais um tanto nós vamos gerar e distribuir para os sócios, né? Ou para os filhos. Não é? Então, aí, nesse momento, né, o filho que não trabalha na organização pode ganhar a sua participação como sócio. Não é? Aqueles que trabalham na propriedade devem ganhar como sócio e também devem ganhar como o executivo. Se for um gerente, não é? Que ele receba o salário equivalente de um gerente que fosse contratado no mercado. Né? Nada mais, nada menos, né? Então, recebe o salário de um gerente, né? E se os resultados no final do ano forem bons, né? No final do ciclo forem bons, aí pode se distribuir uma participação dos lucros. Eu acho que isso é muito salutar. A gente nunca fez isso, sabe? Mas chega uma hora que, para a gente harmonizar as coisas, talvez temos que fazer isso. Agora, esse filho que está fora da operação, vamos dizer que ele é um médico, né? Ok, ele vai trabalhar lá e vai ganhar como médico e vai ganhar também aquele bônus, os dividendos ou distribuição de lucros, né, como parte, e ele continua participando da família. Uma pessoa assim, às vezes é tão útil dentro da empresa familiar, dentro da organização, porque por ele não estar no dia a dia dos negócios, quem sabe ele possa ser um bom intermediário, sabe? Ele pode estar e ajudar a pensar e decidir. Então, pensa assim que nós temos que colocar uma linha é dos acionistas da sociedade, né, para cima, e essas pessoas que estão para cima, como herdeiros ou acionistas, são remunerados pelo capital, né? Ou pelo que ele tem, né? E aqueles que estão para baixo, né, vão receber como acionistas e talvez vão poder também ganhar como gestor, né, como trabalho. Se ele faz um trabalho de um assistente de escritório, que se pague o salário de assistente de escritório. Né? Se ele for um nível diretor, paga ele como diretor, não é? Porque você vai ter que se contratar alguém nesse nível. Portanto, quando a gente olha a empresa familiar, a gente tem que criar essas oportunidades. A tendência nossa, né, a tendência de quem trabalha muito duro, primeira geração, é achar que os outros que não trabalham, né, dentro daquele negócio que ele está envolvido, não merece nem ser parte do negócio. Eu acho que isso está errado, até pela questão de legislação brasileira, né, os herdeiros são herdeiros, os filhos recebem porções iguais, né? Então, deveria ser remunerado pelos lucros, né? Porque ele é um homem que está mantendo o capital, né, que ele tem dentro da empresa, ele tem que ser remunerado pelo capital investido, né?
Acho que são pequenas coisas, mas uma coisa importantíssima é conversar essas coisas, é começar a conversar, dar passo a passo. Eu sei que não é muito fácil falar dessas coisas, né? Contrata alguém para poder ajudar, gera algum tipo de reunião e comunicação, porque a pior situação é aquela que, quando acontece um problema, né? Falei, e agora, o que vão fazer? Aí a coisa ficou feia, né? Então, a maior parte das vezes, quando a gente é pego de surpresa, a gente toma decisões irracionais e coloca em risco todo o patrimônio criado. Então, trabalhe isso com tempo, né? E com intencionalidade. A gente tem que saber, um dia nós vamos deixar de estar à frente, ou um dia a gente vai ficar velho, né? Tem que saber isso aí. Então, se a gente conseguir trabalhar isso com 10 anos de antecedência, não espera para fazer nos últimos anos, porque tem coisas complicadas, barreiras complicadas para vencer, comunicação e tudo mais, né? Então, faça com tempo, começa agora, né? Tá longe, tá bom, mas começa agora, vai começando a conversar e vai alinhando os pontos, né? E vai harmonizando, né? E participe de eventos, né? Sobre empresa familiar, faça viagem, né? Isso nós fizemos. Muito do nosso aprendizado foi participando de palestras, né? Indo para cursos, fazendo viagens, né? Em organizações e aprendendo, né? Mas é muito importante. A área agrícola, os fazendeiros, tem um problema, né? Porque a área agrícola tem um problema porque é fácil de dividir as coisas. Se o cara tem lá uma quantidade de terra, né? Tem 3, ele divide a propriedade em 3 e pronto, resolveu o problema patrimonial. Mas o problema não é esse, né? A maior parte das pessoas que resolvem desse jeito, ao longo do tempo, todos os 3 acabam possivelmente não indo bem, né? A força talvez esteja no conjunto de trabalhar junto, né? Então, tem que se articular um jeito, né, de poder trabalhar junto e não ficar dividindo a propriedade, dando uma fazenda para um, fazenda para outro, porque essa é uma equação que eu acho que, na maior parte das vezes, é muito ruim, não é muito positiva, vamos dizer. Juntos, eu acho que a gente constrói melhor, né? Mais difícil, tá? Mas eu acho melhor. Muito bom, Fernando. Eu acho que é importante agora, pessoal, se vocês quiserem e trouxer alguma pergunta para o Jorge, né? O professor Jorge está aí com a gente agora, use o chat, né? Para nós é uma honra, né? Uma alegria olhar uma história dessa e com toda essa humildade ainda de falar dos problemas, né? Sempre é muito bonito de olhar isso, porque não é todo mundo que constrói ou consegue manter e desenvolver uma empresa como a Jacto, que quem é agrônomo como eu e como boa parte da audiência aí, ou agricultor, sempre teve ou um implemento, né? Ou alguma coisa Jacto, nem que fosse um costalzinho lá e a pessoa limpava ali o fundo da casa, né, Fernando? Então, para nós é uma alegria ver esse movimento. Mas eu acho que é uma hora importante agora, né, Sr. Jorge, de ouvir se alguém tem alguma pergunta ou quer fazer alguma intervenção para nós, né? Estamos aqui para ouvir vocês. Podem usar o microfone se quiserem, ou podem também usar o chat, que a gente faz aqui as perguntas aí para o Sr. Jorge. Por favor, fiquem à vontade, gente. O pessoal está tímido aí, Sr. Jorge? Parece que perderam a voz ou estão dormindo, né? Não, mas um tema desse ninguém dorme, né? Tá certo. Tem uma pergunta aqui feita pelo Rodrigo, né? O Rodrigo, aliás, o Rodrigo Bussadori, né? Eu gostaria até de reconhecer aqui, o Rodrigo é filho de um dos fundadores do Walter, né? Está na nossa empresa há pelo menos aí 15 anos e hoje, por exemplo, ele saiu do escopo da própria AgroSem e vai liderar todas as empresas do grupo AgroGalaxy aí numa área de fertilizantes. Então, esse é um grande exemplo que competência não... o sangue, às vezes,
cai o raio do mesmo lugar, né? Então, porque competência a gente expande, né? E ele pergunta, além dos valores que o senhor acabou de comentar, que são 10, né? Tem um propósito, né? Porque, por exemplo, o nosso propósito aqui na empresa é ser reconhecida como a melhor empresa de clientes do Brasil. Não é a maior, não é mais lucrativa, não é a mais tecnológica, é a melhor empresa do Brasil para clientes. É um propósito, né? Temos os valores que eu comentei no início. Se o senhor puder comentar para nós qual ou se tem um propósito da Jato. Nós temos, na realidade, vários propósitos, porque cada negócio, né? A Jato é um grupo que tem diferentes negócios, né? E cada negócio, na realidade, tem um propósito diferente, porque a identidade daquela unidade lá é diferente, né? Mas a Jato principal é prover soluções, né? Para a agricultura, ajudando o agricultor na sua nobre missão. Nosso propósito é de produzir equipamentos, serviços, né? Soluções para o agricultor. Nosso foco é a agricultura, não é? E a gente entende de que o agricultor ele desempenha uma nobre missão. Né? Então, nosso papel é suprir, né? Com tecnologias, equipamentos, serviços, né? Para que o agricultor possa cumprir a sua nobre missão. Nosso trabalho é realmente ajudar o agricultor. Né? Parece até que o nosso propósito é muito parecido, né? De ajudar os agricultores. Alguma outra pergunta? Bom, tem uma pergunta aqui dos meus meninos aqui. Eu não sei se foi a Aninha, se foi o Lucas ali, ou se foi o pai, né? E a pergunta é se, na visão do senhor, né, senhor Jorge, quais as qualidades que um bom conselheiro tem que ter para ser um bom efetivo da empresa, né? O senhor falou um pouquinho do PIS, né? De trazer a paz para que os negócios fluam, tenham coerência e andem, né? O senhor começou a comentar isso, né? Então, essa é uma pergunta importante da Aninha e do Lucas ali, que fazem parte desse programa nosso de sucessão, tá? Tá bom. Eu vou falar, poderia ser um assunto bastante amplo, mas deixa eu dar em forma bem resumida, né? A respeito de conselho, né? Acho que o conselheiro, na realidade, está relacionada com a sabedoria, né? A gente precisa de ter pessoas que têm a sabedoria. Então, eu vou dividir isso em três áreas, né? Eu acho que quando a gente traz um conselheiro, ele tem que ter competência em alguma coisa, né? Às vezes a competência dele seja jurídica, às vezes administrativa, às vezes tecnológica. Nunca ninguém é completo, né? A gente faz composição. Conselho é composto por várias cabeças, né? Então, dentro da composição do conselho, a pessoa tem que ter alguma experiência, alguma competência adquirida. Normalmente, os conselheiros são pessoas um pouco mais experientes, né? Mas pode ser jovem também, eu acho que não está errado, né? Acho que é até bom, às vezes, especialmente nesse mundo de tecnologia, né? De repente, o velho não serve para isso, né? O jovem que sabe, né? Então, tem que ter as competências necessárias, né? Seja na área de inovação, seja na área administrativa, seja na área que for. Competência é uma das características, né? Se o cara teve experiência como CEO de uma outra empresa, isso ajuda muito, né? Outra coisa importantíssimo é a questão do caráter. Conselheiro tem que ser um homem 100% íntegro, não é? Nós não podemos trazer para dentro de conselho ninguém que não tenha integridade, pessoas honradas, honestas, né? Que já tenha provado na sua vida, né? Sua honestidade. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante também, não é? Eu diria assim, não traria, por mais incompetente o cara fosse, se não tiver caráter, não vai dar certo, não vai entrar na organização, né? E a outra coisa que eu acho que a pessoa tem que vir é um certo comprometimento com a causa da empresa, não é? Com a causa que a empresa abraça, né? Se o cara é da agricultura, né? Nós temos que trazer um cara que realmente ele olha a causa da agricultura e fala, isso eu estou comprometido em
contribuir com isso, eu quero fazer parte disso, né? Ou às vezes está comprometido com a própria missão ou visão da empresa. A gente normalmente se compromete, não é? Com a missão e a visão, não só com as pessoas, né? A gente compromete pela missão e a visão, não é? Que a empresa tem, os valores que a empresa tem, a gente se compromete com essas coisas, né? Então, comprometimento, o cara que tenha realmente uma visão, eu acho, de contribuir também, não só para a empresa, mas também contribuir para a comunidade ou para a sociedade no modo geral, eu acho que são conselheiros bons que têm essa visão mais ampla, não é, do que simplesmente focado em si mesmo, né? Então, são algumas dessas competências, eu acho, que poderia ser considerado, né? Muito bom, senhor Jorge. Aqui nós temos uma pergunta e também uma afirmação muito legal e muito bonita aqui. A Malena fala como é importante trazer, né, ou manter o fato do amor, que muitas vezes, numa empresa familiar, é tido como uma fraqueza ou porque pode atrapalhar os negócios, quando no final a unidade empresarial familiar tem que respeitar e tem que trazer isso como uma fortaleza. Então, ela agradece ao senhor e fala que foi muito bom ouvir isso, né? Então, a gente está levando essa mensagem, né, do amor e muitas vezes aí da união e às vezes é muito melhor estar unido, né? E que o amor é uma amálgama, né, que faz isso. E o Renato... Só que eu quero trazer uma contribuição nesse conceito de amor. A gente traz muito esse conceito, né, de amor, de tratar bem das pessoas, carinhoso e tudo mais, né? E a gente acha que com isso, nós temos uma discussão curiosa na empresa nesses dias também, né? A gente acha que amor é fraco, né? O amor é alguma coisa que é fraqueza, é falta de determinação e tudo mais, né? Mas o amor é a coisa mais forte que existe, não é? Se você pensa bem, né? Os grandes heróis que, né, sofreram neste mundo, pagaram o preço caro, eles não fizeram isso por fraqueza, eles fizeram isso por amor. Né? Muitas pessoas morreram pela sua nação por amor. Muitas pessoas doam a sua vida, né? A gente trabalha num empreendimento, a gente sacrifica muito, não é? E a gente, às vezes, sacrifica a nossa própria saúde, às vezes o tempo de família, né? Mas a gente faz isso por quê? Porque a gente ama. Não é? Então, o amor é alguma coisa poderosa. Tem o lado soft da coisa, de a gente saber tratar bem as pessoas, eu acho que isso é muito bom, né? Uma transmissão. Mas, do outro lado, eu falo que o amor é a arma mais poderosa que existe na face da Terra. É o amor que move a gente para fazer mudanças, né? Então, eu acho que tem que considerar essa questão do amor, não como... que a gente está viciado como o amor, como uma coisa muito emocional. Não é? O amor é poder, gente. O amor é a coisa mais poderosa que existe, não é? E nós temos, através do amor, nós podemos mudar o mundo, nós podemos lutar por uma causa, né? Se nós estamos numa causa, nós lutamos por amor, né? Então, o amor é poderoso, tá? Não é coisa fraca, frágil, não. O amor é algo, realmente, eu falo assim, se você ouve os hinos do Brasil, né? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, esse tipo de amor, né? De pátria, de coisa, isso faz parte, não é? O amor é uma combinação de muitas coisas, né? Muito bom. O amor de fato é poder, né? Muito, muito bonito isso. Temos mais duas aqui, Jorge, muito importante. Então, a primeira tem a ver com a visão do Renato, que é o nosso CEO da AgroSem. Ele fala que faz ser tão otimista assim, né? E ser uma pessoa que transmite esse otimismo nato, né? E emendando com o otimismo, né? Falando já de otimismo tem a ver com o futuro, né? Como é que o senhor está vendo esse mundo do digital, né? Como é que o senhor está vendo esse mundo do e-commerce, né? A gente é tão analógico nas nossas relações, né? E o Carlos Garcia, que é nosso diretor de tecnologia e inovação, e também é um dos fundadores da AgroSem, ele traz um pouquinho como que a gente faz para prosperar. Então, o senhor, como otimista, né? Está transmitindo isso para nós, porque quem professa o amor é um cara otimista, né? E um pouquinho de que a gente está falando desse mundo digital, como o senhor está vendo esse mundo chegar aí, mudando as relações do negócio?
A digitalização é um tema que não tem volta, não é? A gente tem que saber disso, né? Hoje, eu acho que nas nossas máquinas, hoje, eu acho que os componentes digitais já fazem parte dos nossos equipamentos, talvez uns 30% do valor de uma máquina hoje já são digitais, né? Não tem caminho de volta, não é? Se alguém quiser pensar no romantismo passado, pode esquecer. Cada vez vai ser mais digital, não é? Tem suas vantagens e trazendo benefícios tremendos, né? Então, existe uma organização chamada Gartner, que eles criaram meios de medir quão digital você é, e isso eles se referem-se, quanto menos digital você é, menos competitivo você vai ficando, né? Porque quando você fica numa digital e inovação, ela tem meio que caminhado junto, né? O mundo de hoje tem muito da inovação digital, não é onde você agrega mais valor para as coisas. Você agrega mais valor e você também agrega mais valor para a própria organização, né? Então, esse é um caminho sem volta, e-commerce, essas coisas todas, nós vamos ter que aprender. Nós trabalhamos na Jato, né, respeitando os nossos canais, nós não mudamos isso porque parte daquilo que nós entendemos, né, como valor precisa permanecer, mas nós vamos ter que criar meios de usar o digital e ver como é que a gente avança também nas tecnologias de e-commerce também, né? Com relação a otimismo, eu olho o futuro com tanto otimismo, porque a gente está olhando o futuro, a gente está olhando as possibilidades, né? E a gente vai descobrindo como que o mundo vai evoluindo, e a gente tem que entender que a gente entender que a gente faz parte desse mundo. A grande mudança, no meu ponto de vista, nesses dias, é que cada vez mais o mundo é interconectado e é um mundo interdependente. O que significa isso? Cada vez mais, para a gente sobreviver dentro eu vou usar o termo ecossistema, não é? Eu acho que a palavra ecossistema vem sendo usado muito, não é? Dentro do ecossistema, a chance de você sobreviver é estar dentro de um ecossistema onde que o ecossistema vai se desenvolvendo e vai ficando mais forte, mais sólido, né? Porque a concorrência do futuro vai ser de ecossistema para ecossistema, não é? Então, a empresa que está dentro de um ecossistema mais parrudo, mais desenvolvido, tem mais chance de se desenvolver do que as empresas que estão num ecossistema mais frágil, não é? Aliás, vocês aí em Londrina está criando-se um ecossistema muito bom, viu? E nós somos parte desse ecossistema aí, nós estamos junto com os pessoal aí, viu? E muito bom. Eu acho que Londrina é um desses lugares onde que o ecossistema vem se evoluindo. A gente não consegue enxergar isso com tanta clareza agora, mas a gente consegue ver movimentos, né? Os movimentos são bons. E eu sou muito otimista, não é? Porque eu vejo tantas oportunidades de a gente fazer as coisas, de caminhar coisas, contribuir com as coisas, né? Nós temos aprendido tanto, né? Mas sempre com esse conceito de que nós temos que pensar cada vez mais interdependentes, né? Nós temos falado ultimamente de que as organizações precisam de muros baixos. Quando a gente cria muros muito altos, a gente não só protege dos outros, mas também não conecta com os outros, né? E nesse mundo, não conectando com os outros, não criando dependência com os outros, eu acho que a gente está cavando a própria cova, né? Então, eu acho que esse mundo é muito dinâmico e como eu disse para vocês, eu acho que eu nunca vi tantas oportunidades com relação ao futuro do que eu estou vendo agora, né? Por isso a nossa empresa ela pulsa muito otimismo hoje, né? Eu acho que isso é bom. Ela foi construída, né? Ela foi construída através de sonhos comuns e planos e visão de futuro e tudo mais, né? Então, somos eternos otimistas. É isso aí, Jorge. Muito obrigado ao senhor. Antes da gente ir para o encerramento, eu queria pedir para o Paulo, por favor, a gente tem um espelho, né? Nós falamos com a palavra viva agora com o senhor, né? Mas a gente tem no livro que o senhor escreveu toda essa... Como o senhor conta essa história, como a gente voltar a beber dessa sabedoria.
Então, eu queria muito que o Paulo colocasse, por favor, o endereço onde a gente pode adquirir os livros, né? A gente, como AgroSem e AgroFerrari, nós vamos presentear cada agrolíder, né? Cada menino que eu brinco, porque quando eu tive com ele nos Estados Unidos, eu imagino que eu sofri com essa molecada numa universidade, né? Hospedado com esses doidos lá, né? Então, assim, eu vi o Mateuzinho do lado do Fernando ali, ele correu, né, Fernando? Mas eu vi o Mateuzinho aí do ladinho, né? Então, isso, Mateuzinho, e aí? Então, a gente trata muito desses meninos, né? É um carinho que nunca vai acabar. Então, a gente vai adquirir um livro desse para cada um dos meninos, né? Mas quem quiser adquirir, lembrar que todo o investimento que tem nesse livro que o senhor tão bem escreveu para a gente beber dessa sabedoria, vai reverter para a universidade da família, que isso vai chegar para as pessoas em forma de preparação dessa unidade familiar, de pessoas que precisam ouvir um pouco dessas palavras, né? Então, obrigado, Paulo, tá aí. Eu queria agradecer muito ao senhor. Vou passar a palavra ao Fernando também para agradecer em nome dos nossos fundadores. Se o Renato quiser fazer uso da palavra também, fique bem à vontade. E já o Fernando passa para o senhor para essas considerações finais do senhor nessa noite muito, muito, muito legal. Nós estamos há quase 2 horas. É impressionante, né? Parece que se passaram 15 minutos, né? É um negócio muito gostoso, né? Então, Fernando, eu passo para você. Seu Jorge, muito obrigado de coração pelo presente que o senhor nos deu. Muito obrigado. Cadê? Jorge, mais uma vez eu queria agradecer você, a tua disponibilidade, voluntariedade de estar aqui dividindo com nós tanta experiência, tanta sabedoria, né? Eu vou falar pela minha família aqui, nós estamos reunidos em família e muito do que você falou vai servir para a nossa história. Tenho certeza que muitas outras famílias que ouviram vão usar aí essa experiência, essa sabedoria, inclusive de momentos ruins que você teve a transparência de muitas vezes a gente pode ter a tendência de querer esconder isso, né? Mas na verdade nós temos que trazer luz até para evitar que isso prospere em outros lugares, né? E você, de uma forma tão transparente aí, dividiu isso com todos nós, e eu tenho certeza que muita gente se identificou com essa passagem de vocês e vai aplicar isso, o ensinamento que você trouxe para nós aí, inclusive nós aqui para a nossa família, né? Muita coisa que você trouxe vai servir. Eu agradeço em nome do grupo da AgroSem. Eu acho que não poderia ter pessoa melhor e mais capacitada para tratar desse tema que você hoje para nós. Então, de coração, muito obrigado. Passo a palavra aí para o Gaja, se tiver se o Renato estiver na linha, puder conversar. Só uma coisa, Fernando, só uma coisa que eu esqueci muito. Agradecer ao Paulo, que Paulo, contribuição para nós, essa ponte, ao Marcelo, que está cuidando aqui de toda a parte tecnológica. O Marcelo trabalha com a gente aqui. A Ana, que não está aqui conosco na conversa, mas que o senhor não conheceu ainda. A Ana é uma grande idealizadora, tem um coração, né? É a mãe dos agrolíderes, eu brinco com ela. Não falo mãe mais para a irmã mais velha, né, Aninha? E viabilizou tudo isso aqui. Eu estava esquecendo dessas pessoas importantes. Me perdoem de reconhecê-los agora, tá? Você também, Gaja. Obrigado aí pela liderança aí no processo aí da reunião. Que é isso? Eu tô aqui, tá caindo a água aqui da minha boca agora, né? E eu deixo se o Renato quiser, ou se alguém quiser participar, o Walter, alguém quiser comentar alguma coisa, depois a gente passa para o seu Jorge fazer consideração final. Eu posso eu fiquei aqui, desculpa, gente, é o Romanini, só fazer uma participação aqui, seu Jorge. Meu pai é nascido em Pompeia, ele é nascido no bairro do Futuro, minha família é de Adamantina, e a gente conhece a Jacto, eu conheço a Jacto, obviamente, desde que eu nasci, porque era o nosso caminho da roça, né? A gente passava ali por Pompeia, né? E continuava aí mais 100 quilômetros para chegar para ver a nossa família. Então é muito legal, muito gratificante estar aqui escutando o senhor. É uma mensagem fantástica. Meu avô também era um empreendedor aí do interior de São Paulo e contava muitas histórias do pai do senhor. Então, para mim é muito legal estar aqui hoje escutando tudo isso. Tá? Parabéns e muito obrigado por estar dividindo com a gente. Obrigado. Seu Jorge, a palavra é do senhor, tá? Muito obrigado de coração.
Então tá bom, foi um prazer estar com vocês, né? Quando o assunto é assunto que a gente está envolvido e gosta, né? O tempo passa rápido e a gente nem percebe, né? É verdade, quase 2 horas que estamos aqui no ar, né? É muito bom. Espero que tenha sido de utilidade para vocês, né? Essa história e muito mais, né? Está no livro. E esse livro ele pode, eu acho assim que quem está envolvido com empresa familiar deveria ter isso na prateleira, né? Primeiro ler, né? Mas ter na prateleira, porque eu tenho certeza que é um livro de referência para os momentos de crise. Não existe livro assim, tá? Esse livro é um livro de aplicação prática, né? Nós somos pessoas que gostam de prática, né? Teoria é bom, mas a prática é melhor ainda, né? Então, esse livro ele é o contraponto da teoria das empresas familiares, né? Eu tenho me dedicado nesses últimos 20 e tantos anos das empresas familiares, né? E aprendido bastante, e nós conseguimos aplicar muitos desses conceitos dentro da empresa e chegamos até aqui. Valeu a pena, né? E eu sou um fã de empresa familiar. Família consegue reter um legado, consegue transmitir legado, consegue manter valores, né? Eu acho que a família é fantástico para esse tipo de coisa, né? Por isso eu sou um grande defensor das empresas familiares, né? E aí fico à disposição de vocês aí, não é? Foi um prazer mesmo estar com vocês aí. Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez, Jorge Paulo. Obrigado, gente. Uma boa noite. Obrigado, Fernando. Obrigado, Gaja. Obrigado. Tchau para vocês. Tchau. Um abraço, gente. Obrigado aí aos participantes. Tchau. Ok. Obrigado, viu, Gaja, por tudo aí, viu? Não, Paulo, obrigado você, cara. Que coisa muito legal. O seu Jorge, uma pessoa fenomenal, né? Um prazer participar com vocês aí, tá? Muito bom mesmo. Ok. Não é, Fernando? Excelente, coisa, né? Excelente mensagem, viu, Paulo? Muito bom. Foi um tempo realmente passou rápido demais, né? Sou rápido, mas é o jeito simples que ele vai falando, vai passando, enfim, quando você viu já foi 2 horas, mas foi excepcional a palavra. E é um tema bem amplo, né? Para tentar resumir também, não é fácil, né? Porque vai para muitas vertentes, né? Entendeu? Do negócio, da administração, da família, entra em todas as áreas, né? Então, mas eu acho que foi legal, deu para, vamos dizer assim, a linha toda de raciocínio foi seguida, né? Desde do fundador, né? O pai dele que começou, até chegar agora na sucessão, os pilares que tem que ser construído e tudo mais, acho que valeu a pena, né? Excelente. Uhum. Muito bom. Depois a gente manda um agradecimento lá para o seu Jorge, né, Fernando? Uhum. Sem dúvida. E agora eu quero ir no curso, né? Então eu vou ficar de olho aí. Tá joia, Gaja. Tá bom. A gente continua em contato aí, tá bom? Não, nosso grupo a gente gente vai fazer depois um apanhado das opiniões do pessoal, mas de maneira geral foi muito legal, todo mundo gostou bastante. Os meninos mandando mensagem, aqui dos AgroLíderes mandando mensagem, né? E o legal é que nós tivemos aí entre pais, filhos, sucessores, fundadores, vários executivos do grupo das empresas, né? O próprio Roma, que participou, é um diretor de uma empresa coligada, né? O Vitor, de uma empresa coligada. Então, muito legal essa união. Eu estou vendo aqui a Célia está ali também, é também uma diretora nossa do Galaxy, da parte de pessoas. Então, é legal que os executivos também, não são todos executivos que trabalharam já em empresa familiar. Então, para os executivos também é um presente aprender é um jogo, na verdade. Você tem que equilibrar os pratos, né, Fernando? Isso aí. De repente, cai um, quebra, racha, aí você emenda, roda de novo, né? E